Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico, apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje nós estamos aqui recebendo a ilustre presença do Dr. Wilbor Vargas. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Marcos. Na verdade, eu tenho muita honra de estar presente nesse Papo 20 e hoje vamos ver um pouco o que é medicina estética, um pouco de história, muito de saúde, né? Vai ser excepcional, tenho certeza disso. Muito obrigado. Aproveito o ensejo da nossa introdução para lembrar a você de curtir e compartilhar este e os demais episódios do Papo 20 com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Além disso, gostaria de lembrar a você que este e os outros episódios do nosso podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais da área da saúde na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Ou seja, médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas que estão procurando um local para atender, por favor, considerem a 20 Medical Offices como um local para você atender, para elevar o nível da sua consulta. Se estiver interessado, por favor, acesse o Instagram da 20 Medical Offices pelo @20 Medical Offices, lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Lá você pode ter acesso a fotos, obviamente ao direct, para poder marcar a sua visita e vir conhecer o nosso espaço. Lembrando, meu nome é Marcos Moreira e eu também atendo aqui na 20, assim como o Dr. Wilbor, que nós estamos recebendo aqui hoje. Então tem sala para procedimento, consultório regular para atendimento geral, tem consultório com maca que sobe e desce, enfim, vale a pena conferir. Além disso, o cenário do espaço inteiro, não só esse que a gente está aqui, é todo focado nessa parte mais artística e um ambiente muito aconchegante, como o que vocês estão vendo. Aproveito ainda para solicitar a você que siga a nossa página no Instagram pelo @papo20, mais uma vez, 20 de Leonardo da Vinci. Se quiser me seguir, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Você pode me seguir pelo @reumato.marcos.moreira. E o do nosso convidado ilustre, que está aqui, não menos importante, longe disso, você pode acessá-lo nas redes sociais pelo @dr.wilborvargas, Wilbor com W, @dr.wilborvargas, tá certo? Certíssimo, correto. Maravilha, já é tradicional aqui do nosso rito de caminhada dos nossos episódios que a gente sempre dá uma lidinha no currículo, obviamente o currículo encurtado, porque seu currículo não vai caber no episódio inteiro aqui, e aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre a sua história. Vamos lá. O Dr. Wilbor Vargas é formado em Medicina pela Universidade Católica da Bolívia, pós-graduado em Bioplastia e membro da Associação Brasileira de Medicina Estética. Tem algumas outras coisas na experiência recente dele que a gente estava conversando, vamos falar durante o episódio de algumas coisas com a equipe de cirurgia plástica, mas isso fica para o decorrer do nosso episódio. Bom, a gente sempre tenta humanizar o máximo possível dos nossos convidados para aproximá-los do nosso público, para tirar daquele pedestal o médico lá em cima. Então vamos entender um pouquinho da história do Dr. Wilbor. Fala um pouquinho sobre você lá na Bolívia, de onde surgiu a ideia de fazer medicina, como que é? Explica para a gente. Bom, eu acho que a questão de ter a noção e a consciência de ser médico nasceu mais que tudo da necessidade, tanto da necessidade familiar, do entorno onde eu morava, naquela cidade. Eu sou de Trinidad, uma cidade pequena, atualmente tem 300 mil habitantes lá na Bolívia, ainda que a cidade é capital do estado, é uma cidade bem precária, pouco acesso a recursos básicos e pouco acesso à saúde, como qualquer lugar da Bolívia. Então, essa foi uma necessidade de estudar, de me dedicar na área da saúde, especificamente na medicina, e foi um motivo de sair de casa, porque eu tive a visão e a vivência de sair de uma família que todo mundo trabalhava e, de alguma maneira, saber que só o estudo me tiraria dessa situação, de não ser mais um trabalhador braçal e sim um trabalhador como aquele, a gente fala, aquele que vai trabalhar com a caneta e não em cima do sol, né? Não, sem desmerecer, obviamente, mas foi dessa maneira que começou a caminhar para entrar na área de estudo especificamente. Eu me formei na Universidade Católica da Bolívia, fica na cidade de Santa Cruz, aproximadamente 600 a 800 quilômetros da minha cidade natal, e
E foi aí que começou tanto a paixão pelo Brasil como a paixão mais em si pela medicina. Por quê? É de saber de todo mundo que tem muitos jovens adultos brasileiros estudando, se formando na Bolívia. Atualmente diminuiu muito, mas naquela época era bastante mesmo. E esse contato com outras culturas que eu tive, pelo fato de que eu era mais uma pessoa que morava fora da minha cidade, ao igual que o brasileiro. Então, foi um encontro de culturas, conhecer muitos amigos até agora, até os dias de hoje. A gente tem muito contato com todo mundo que se formou brasileiros lá na Bolívia. E a questão de vir no Brasil foi uma série de tentativas, até dar certo, na verdade. Eu tive praticamente 3 oportunidades de vir para o Brasil, logo que me formei. A primeira não deu certo por aquela, eu acho que, inexperiência, insegurança no que vai acontecer amanhã. Aquela primeira vez eu fui convidado para ir lá morar no Rio de Janeiro para começar a fazer uma especialização de cirurgia cardiovascular. E a primeira coisa que eu pensei, poxa, acabei de formar, como é que eu vou para outro país que eu não conhecia, que eu não sabia como que eu ia me manter, minha família não tinha aquele poder econômico para sustentar, então eu decidi parar um pouco, pensar, capitalizar de alguma maneira, adquirir maior experiência e ver o que ia sobrar para mim. Aí a segunda opção que eu tive, a segunda chance que eu tive de vir para o Brasil, foi inclusive mais inacreditável. Tem vezes que eu relaciono muito minha vida com aquele filme Quem Quer Ser Milionário, porque as coisas que a gente vai vivendo durante a vida, as coisas que acontecem, parece que não tem sentido nenhum, mas chega um ponto onde tudo vai se encaixar e vai fazer parte de um objetivo maior. A segunda vez que eu tive a oportunidade de vir para o Brasil, eu estava trabalhando em uma cidade do interior, em uma cidade que tinha 15, 20 mil habitantes, podia se dividir em 2 classes sociais, a classe indígena e a classe dos coronéis. Nessa região tinha muito a extração de madeira, cultivo de soja e gado. Na Bolívia mesmo. Na Bolívia. Só que era uma cidade que era divisa de estados. Entendi. E nesse lugar eu comecei a trabalhar dentro do hospital, fazia o serviço dentro do hospital, saía do hospital e trabalhava numa farmácia, onde na farmácia a gente tinha acabado de montar um consultório pequeno para atender a população. E nesse hospital, que era um hospital beneficente, aí geralmente a gente atendia a população indígena de poucos recursos. E na farmácia a gente atendia o pessoal coronéis. E eu tive, por sorte e azar, eu atendi um paciente que ele chegou infartado. Um paciente que bebia muito, era um coronel, e eu já conhecia, já tinha atendido outras vezes ele. Aí eu falei, olha, você está ruim, você vai infartar, e temos que evacuar você daqui, não tem como. Aí se a gente ia por terra, eram 400 quilômetros para a cidade grande. Caramba. Aí eu falei, olha, rodovia é boa ou não? É boa sim. Aí, o que acontece? Eu falei para ele, você tem que ir embora e vai de avião, vai de monomotor, que tinha Aí ele falou, não tem problema, doutor. Pegou o celular, ligou e falou, liga o motor que estou indo para a pista e eu vou para a cidade grande agora. Eu, durante minha formação de médico, eu já tive muito contato com professores. Todos os meus professores não eram só meus professores, eram meus amigos, eram meus orientadores em tudo, porque eu não morava nessa cidade, então eu tinha muito vínculo com eles. Chegaram a ser como pais para mim, fora do ambiente de estudo. Então eu fiz muita amizade com todo mundo. E eu fiz muita amizade, um deles era o chefe da cardiologia, do Hospital da Cardiologia, da INCOR, lá de Santa Cruz. Aí eu liguei para ele, falei, doutor, seguinte, estou mandando o paciente,
ele está com uma síndrome coronariana, ele está infartando, e eu sempre tive um kit de medicamentos, que na época não... você pensar em um captopril sublingual, que a gente tem agora aqui, que é rotina, na época não tinha. Um Nisordiv sublingual não tinha, eu tinha, eu guardava sempre. Aí eu apliquei no paciente, eu expliquei, você vai embora, vai estar uma ambulância esperando para você, a ambulância vai te levar no hospital direto. Ele falou, doutor, você vai comigo. Eu falei, não, eu vou de jeito nenhum. Aí eu não consegui ir, quando não foi medo, não sei. Eu desisti de ir, eu mandei o paciente e o paciente chegou na cidade grande, a ambulância estava esperando na beira da pista, o hospital, chegou no hospital, o cateterismo, o paciente salvou a vida. 2 semanas passaram, o paciente voltou, chegou com uma garrafa de uísque, falou, doutor, obrigado. Seu professor, acho que era doutor Rodrigues, se não estou errado, explicou tudo o que você fez para mim e explicou que você salvou minha vida. Então, eu estou muito grato e eu quero te recompensar de alguma maneira. E teu professor também conversou com meu irmão, e meu irmão, ele é médico, ele é brasileiro, e ele mora no Brasil, e ele quer conversar com você. Tá bom, vamos lá. Pegou o telefone, ligou para o irmão aqui no Brasil, aí falou assim, estou aqui com um médico que salvou minha vida, conversa com ele. Pegou o telefone, poxa, doutor, obrigado, eu conversei com o médico da cardiologia, explicou que foi feito o cateterismo, meu irmão está liberado, e eu queria agradecer demais por você ter salvado o meu irmão, eu sei que foi você, mas eu tenho uma dúvida. Aí eu falei, pois não, então pode falar. Então eu queria saber o que um especialista do seu nível está fazendo lá no final do mundo. Aí eu falei, olha, eu acabei de formar, eu não sou especialista, eu sou médico. E você está ofendendo meu país. Não. O paciente, ele era brasileiro ou boliviano, era pai brasileiro, mãe boliviana, alguma coisa assim. Aí eu falei, olha, acabei de formar, não sou especialista, eu estou aqui trabalhando, ver o que dá. Aí ele falou, o que você quer fazer da vida? Eu quero trabalhar, eu quero estudar. Então, meu irmão está vindo daqui a 2 semanas, você pega o avião, você vem com meu irmão, você não vai pagar nada. Está tudo certo aqui para você. Você vai estudar e vai trabalhar comigo. Eu sou cirurgião plástico. E aí, eu falei, poxa, legal, cirurgia plástica, nunca tinha pensado. Mas era uma opção. Aí, por questões da vida, a gente fica pensando o que vai ser, será que é verdade, será que não é verdade? A gente é inexperiente quando é recém-formado. Claro. Mas um convite era um convite, mas eu acabei desistindo. Eu desisti, eu não vim. Aí eu não vim, fiquei lá. Aí eu prestei prova para entrar para anestesia. Eu fiz anestesia, estava na Bolívia. Na Bolívia. Eu comecei a fazer anestesia. Aí, durante o curso de anestesia que eu estava fazendo, já terminando o 1º ano, indo para o 2º, de alguma maneira, graças a amigos brasileiros, durante minha formação de estudante, a parte de pré-grado, quando eu estava no 3º ano, eu acompanhava os colegas que já estavam no internato e eu ficava dentro do hospital, fazendo coisas de 6º ano, eu estando no 3º, estudando coisas de último ano, estando no 3º ano. Eu cheguei a ser o melhor aluno da faculdade na época e aprendi muito demais. E quando já comecei a fazer a especialidade, eram coisas que eu já conhecia. E de alguma maneira isso acabou atrapalhando um pouco a questão de como que vai ser essa formação. Porque, querendo ou não, entre colegas, pior ainda, durante a residência, existe um ego, existe uma inveja. Então, eu sei que já passou por isso, imagina que você está no 2º, 3º ano, aí chega alguém no 1º ano, acabou de entrar e já falam que é melhor que você, aí de alguma maneira dá muito atrito. Então aconteceu isso, eu tive muito atrito. E lá na Bolívia tem uma questão de residência, é uma coisa mais regime militar.
Você vai ficar de castigo de plantão e obedece e pronto, senão você está fora. Você não tem de outra. Você está chegando agora e você não vai sentar na janela na primeira. Você trabalha. Eu comecei a dar aula de anestesia para a turma de formação da universidade, porque minha chefa era a preceptora da anestesia de uma universidade. Ela me levava e falava assim, ó, você vai dar tal tema para o povo, e começava a explicar. Eu dava aulas de anestesia, e um dia, conversando com ela falou para um residente do 3º ano, falou, olha, você não quer ir no Brasil? Vai lá, eu vou abrir uma vaga para você, e você vai conseguir fazer uma subespecialidade. Aí ela falou, não quero não, doutora, está tudo certo. Aí eu falei, não, eu vou aproveitar. Aí eu cheguei para ela, aí eu falei, doutora, me manda. Eu vou. Não, meu filho, você ainda está no 2º. Não, eu vou. Tem certeza? Tenho. Então tá. Ela fez uma carta, me colocou em contato com o chefe da anestesia de um hospital aqui no Brasil, e estava tudo certo. Eu fiz uma carta lá para sair da residência lá, porque ela é com bolsa, tudo. Então, eu tinha que desistir por questão pessoal, porque não tinha aquele vínculo de parceria de Brasil-Bolívia. Era mais uma coisa de colegas. Perfeito. Dessa maneira, minha terceira oportunidade de vir para o Brasil, eu aproveitei. Eu procurei a terceira e eu vim para cá. Então, quando cheguei, me apresentei no hospital. O chefe da anestesia falou, não, a gente está esperando você, está de boa, você continua, já vai terminar o 2º ano. Você continua, vamos trabalhar. Entramos, trabalhamos todo dia. Terminamos o dia de serviço. Falou assim, vem meu amigo, vamos preencher a papelada. Tudo bem? Fomos lá no escritório, nome, idade, data de nascimento, número de CRM. Aí eu falei, o que é isso, doutor? Registro médico. Falei, doutor, eu cheguei ontem. Eu não tenho. Não sei o que eu faço. Aí ele falou assim, olha, eu não sabia que você não tinha, você não sabia que precisava, o único que eu posso fazer é garantir tua vaga. Vai lá atrás do CRM. Fechou a porta. Caramba. Aí eu fiz de tudo. E aí vem aquela coisa de quem quer ser milionário. Aí vem toda essa experiência que você tem, desde a formação, amizade com brasileiros, oportunidade que eu perdi para vir fazer cirurgia plástica e tudo, e correr atrás do prejuízo, correr atrás do CRM. Hoje, ainda eu não conheci ninguém que conseguiu revalidar em menos tempo do que eu. Eu revalidei meu diploma de um jeito e trabalhei de tudo. Juntar dinheiro para revalidar em menos de um ano. Eu fiz a prova de CELPE-BRAS e isso foi muito engraçado, porque o pessoal, o estrangeiro que é formado fora, que vem no Brasil, ele não só tem que revalidar a questão técnica médica para ter o CRM, senão tem que dar uma prova de suficiência portuguesa. Prova de suficiência portuguesa. Você precisa ter um certo nível de português, o mínimo é intermediário. Eu consegui fazer um intermediário superior, consegui vencer a prova, mas a prova foi muito, muito, muito legal, porque aí vem aquela coisa, quem quer ser milionário? Questão de prova, uma entrevista, ele passa numa parte escrita, uma parte oral. Dentro da parte escrita você tem que ver alguma reportagem, assistir algum outro jornal, uma coisa assim, e você descrever o que você entendeu. Aí falou de Pitangui. Eu não conhecia quem que era Pitangui. Só que, aquele tempo atrás, quando eu perdi a vaga para cirurgia plástica para vir para cá, o médico que convidou ele foi aluno do Pitangui. E quando eu desisti, eu falei para o meu paciente, olha, eu não vou. Aí ele falou assim, você sabe quem que é Pitangui? Eu falei, não. É o melhor cirurgião plástico do mundo e é brasileiro. E meu irmão foi aluno dele e meu irmão atende o paciente dele. Até aí, para mim, Pitangui era qualquer um, não conhecia nada. Mas na prova do CELPE-BRAS caiu Pitangui.
Até aí eu já sabia quem que era. Uhum. Então eu fiz um resumo, uma beleza de prova graças a isso também. Aí a segunda parte da prova da língua portuguesa, uma parte oral. Entrevista. Aí você tem que se apresentar, o que você vai fazer no Brasil, o que você tem vontade, o que você conhece, o que não. Aí pega um baralho, que você escolhe uma carta e tem algum tema para você discorrer sobre. Aí foi doença psicossomática. Eu falei, poxa, medicina. Ainda bem. 3 mulheres fazendo a prova oral. E, obviamente, você que está fazendo a prova. Aí comecei a conversar, doença psicossomática, como que ela se desenvolve, como que aparece. E uma delas perguntou, e você acha que quem que tem maior probabilidade de ter um tipo de doença psicossomática? Aí eu falei, a mulher, é claro. Aí as 3 quase que pararam e foram embora. Como que mulher? Você está doido? Que não sei o que. Eu falei, olha, primeiro, mulher é mãe, mulher trabalha, mulher é sozinha, mulher tem que criar filho. Mulher faz muito mais coisa que homem. Aí ela começou, aí começamos a conversar e parou de ser uma prova para ser uma conversa, porque aí ela fala, não, você está certo, é dessa maneira mesmo, a gente sofre, que não sei o quê. Isso, tem uma lábia aí muito... pronto, ganhei a prova. Fim da prova, passei. Passei. Então aí eu tive essa ajuda, eu acho que foi sorte. Eu consegui passar muito bem a prova de Serpebras. Aí consegui revalidar, eu tive que ir em Cuiabá fazer a prova. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que isso me marcou muito também. Eu nunca fui uma pessoa de não se misturar, mas de ter contato muito com boliviano. Porque existe aquele ditado que também aqui, se você é brasileiro, vai fora do Brasil, a única pessoa que pode atrapalhar você é outro brasileiro. Outro brasileiro, sim. A mesma coisa aqui. Você é de Bolívia, você vem para cá, alguma pessoa que vai te atrapalhar, um boliviano. Então, eu sempre evitei um pouco. Eu tenho meus amigos, poucos amigos bolivianos, mas quando era aquela época da prova, eu fui em Cuiabá, a gente fez a prova aí no hotel, éramos 14 pessoas que chegaram no mesmo avião, no mesmo hotel, e a gente conversando, a prova é amanhã. Aí eu conheci algum deles muito inteligente, o cara que estudava demais, e eles falavam assim, olha, se tudo der certo e tudo for do jeito que está sendo os últimos anos, só um de nós vai passar aqui. Só um que vai fazer a prova e vai passar essa prova. Aí o fulano fala, vai ser tal, olha como que ele estuda, vai ser tal, que é a 4ª vez que faz. E eu no meu canto, quietinho. Dia de prova, eu fui tranquilo, sentei e falei assim, pior que pode acontecer, Eu não posso. passar. Não passei, vai ter uma próxima. Que vem vai ter de novo. Vai ter próxima. Então, tranquilo. Sentei, comecei a fazer. Vim embora, morava em São Paulo na época. Voltei em São Paulo, fiz uma nova inscrição, porque você não pode perder a chance. Vai abrir outra prova, e abrir outra prova em Brasília. Tinha feito em Cuiabá, vai abrir outra prova em Brasília. Fiz a inscrição para Brasília. A prova em Brasília ia ser em setembro, vamos chutar, dia 20. O resultado da prova de Cuiabá ia sair dia 20 de setembro também. Aí, o que eu faço? Espero o resultado ou vou fazer a prova? Falei, eu vou fazer a prova. Inscrevi, comprei passagem e na época eu já estava namorando. E minha namorada, que é minha esposa agora, ela falou assim, olha, você foi para Cuiabá sozinho, deixa eu ir com você para dar um apoio, fica legal. Falei, tudo bem. Comprei passagem para 2, tudo marcado para Brasília. A gente saiu, ela falou assim, olha, estou sem mala, vamos comprar uma mala. A gente foi comprar mala, voltamos com a mala. Aí recebeu uma ligação, a gente ia viajar amanhã e a prova ia ser depois da manhã, então era dia 18. Aí
Aí recebi uma ligação e quem que era a ligação era uma advogada que ela me representou para fazer a inscrição em Brasília e falou: doutor, parabéns. Aí eu falei: parabéns do quê? O senhor passou. Saiu o resultado de Cuiabá, você passou. Não, vai sair depois da manhã. Não, saiu agora. Acabou de sair e você passou. Você não precisa viajar mais. Falei: caramba, aí fiquei quieto. Aí minha esposa entrou. O que aconteceu? Quem ligou? Compramos uma mala toda. Aí já estava com mala, já estava tudo pronto. Aí o que aconteceu? Não, ligou a advogada, falou que eu passei. Aí ela começou a pular, eu fiquei quieto, minha reação foi ficar quieto, ela começou a pular, gritar e tudo. Aí tinha um problema, passagem comprada para Brasília, liguei, cancelei a viagem, mudança de planos, Porto de Galinhas, passear. Aí foi a primeira férias que eu tive lá, com minha esposa, foi curtir, foi passar um tempo muito legal, porque já você tira um peso de cima, já revalidou, já tem vai ter o diploma revalidado, já tem a prova de português, agora vem o CRM, já faltava pouco. Aí vem outra história, por quê? O Conselho Regional de Medicina, a quem é estrangeiro, ele vai cobrar 3 coisas: diploma revalidado, eu já tinha. CELPE-BRAS, minimamente intermediário, eu tinha intermediário superior. Que é a fluência. Beleza, a fluência. E o terceiro, permanência. Permanência é legal no país. Como que você vai fazer se você não está legal no país? Eu tinha só visto temporário, acho que na época. Era um visto temporário do Mercosul. Tinha que esperar 2 anos para ele virar ainda permanente. É assim? Caramba. Então, ele falou: olha, você não pode ter CRM, você precisa minimamente um visto permanente, você tem um temporário, daqui a 2 anos vira permanente. E agora? Aí não tive jeito. Aí pergunta vai, pergunta vem. Eu caí por sorte também. Lá em São Paulo, eu cheguei a morar numa casa. Quem morava nessa casa também era a cônsul da Bolívia da época. O cônsul da Bolívia morava na mesma casa, que era tipo um predinho que tinha vários apartamentos. Um apartamento era dele. Eu não conhecia. Aí aquela coisa no corredor: tudo bem, boa tarde, bom dia. Céu. Aí um dia a gente conversou. Eu sou o cônsul da mulher. Eu sou a cônsul da Bolívia. Eu falei: caraca, não sabia, eu sou boliviano. Não, a gente conversou, a bater papo e tudo. Filhos que tinham formado em medicina na Bolívia estavam vindo e ela queria saber como que eram as coisas, como revalidar e aquele papo aí. Conversa vai, conversa vem. Praticamente ela me adotou, porque ela me orientou muito essa parte de papelada para permanência e tudo. E até que graças a ela eu consegui esse visto temporário. Só que esse temporário, obviamente, tinha que virar permanente para você ter o CRM. E outros amigos avisaram para mim que poderia ir para outro estado que estivesse precisando médicos. Uhum. E você se apresentar: olha, eu sou médico, estou revalidado, quero ter CRM, quero trabalhar. Vai que. Aí eu fui para Fortaleza, para o Ceará. Cheguei em Ceará, fui lá no CRM. E falaram: quero fazer meu CRM. Beleza, cadê o papel? Está aqui. Está revalidado o diploma, está o CELPE-BRAS. Cadê a permanência? Está aqui meu visto. Ah, mas é temporário. Essa daí é a resolução do Conselho Federal, não da regional. Então, válido em todo o Brasil. Não pode ter CRM. Aí eu falei: poxa, mas vocês estão precisando de médico, cara? Como assim? Aí falou assim: olha, vai ter uma junta do conselho, dos conselheiros. Eu vou expor seu caso, vai que dá certo. Você me espera até final de semana? Espero, claro. Chamaram no final de semana, eu fui lá e ele falou assim: olha, eles falaram que a única maneira é você entrar com um mandato de segurança com um advogado, e com esse mandato de segurança você possivelmente vai conseguir um CRM. É o único jeito, porque essa é uma normativa do Conselho Federal. Então, você não poderia ter CRM ainda.
onde que eu arrumo advogado aqui? Ah, você tem que ir lá no fórum. Fui lá no fórum, conversei com o advogado falou assim, do nada, chegou para você, advogado. É. Vou fazer o que não tem indicação. Eu não sabia nem onde que era o fórum. Já peguei, me leva para o fórum. Cheguei no fórum, precisou de advogado. Onde que tem lá? Então vai lá. Vem cá, deixa eu falar com você. Aí, conversei com um advogado, ele falou, olha, não tem antecedente de um caso similar. Ninguém revalida em tão pouco tempo. Então, primeira coisa, eu preciso um documento, uma declaração do Conselho Regional, onde eles falem para você, você não pode ter CRM por resolução tal, motivo tal. Eu só preciso desse papel, com esse papel eu vou fazer um mandato de segurança e a gente começa o processo. Para começar, precisamos dessa declaração. Falei, tá bom, quanto você vai me cobrar? 10 mil. Falei, 10 mil, tá bom. Eu vou no CRM e eu trago o papel. Tá bom. Aí voltei para o CRM e falei, olha, mas já cheguei um pouco mais com noção das coisas. Eu falei, seguinte, conversei com o meu advogado e eu preciso uma declaração do conselho explicando por que não posso, porque eu já vou entrar com processo contra vocês. Já falei direto. Uhum. Não, tudo bem, então, vamos esperar. Eu preciso que o conselho se reúna novamente para fazer aquela declaração. Ok. Você vai esperar mais uma semana. Esperei uma semana. Eu não voltei no advogado, porque precisava voltar com papel, não tinha o papel. Aí o pessoal do CRM falou assim, olha, ainda não foi discutido, está em aberto, vai demorar mais uma semana, volta a próxima semana, e fiquei assim, 20 dias. Voltei para São Paulo, porque estava sem resposta. E como eu era muito amigo do cônsul, da cônsul da Bolívia, e como você sabe, tem muito médico trabalhando ilegal, tinha na época, hoje tem muito menos, e toda vez que algum boliviano caía trabalhando ilegal, chegava essa informação para o consulado ligava para mim e falava assim, você conhece tal médico, fulano, acabou de ser pego, você conhece? Sim, não, conheço. Então, você tem como contatar a família para avisar? Então, eu fazia esse link. Nossa. Eu fazia esse link e, justamente quando aconteceu, caiu um amigo meu, foi pego, trabalhando ilegal, ligaram para mim do consulado avisando, fulano foi pego, você conhece a família? Conheço. Então, faz o seguinte, o advogado do consulado vai ligar para você, então você faz esse link, advogado, família. Ok. A família, eu conversei com a família, falei, olha, fulano foi pego, então o advogado vai entrar em contato, vou botar você em contato. Tudo certo. O advogado ligou para mim, eu falei, já conversei com a família, esse daqui é o número. Aí eu lembrei, falei, olha, aproveitando uma situação, eu estou com um problema, eu levei meu papel, já revalidei, eu estou esperando. Aí ele falou assim, olha, tem como dar um jeito aqui, traz teu papel para cá que eu resolvo para você. Aí vai para ir para Fortaleza de novo. Liguei para Fortaleza, eu falei, preciso do meu documento. É só mandar pegar. Aí a gente tinha, minha namorada, minha esposa, que hoje ela tinha uma amiga lá, e falou assim, fulana, vai lá pegar o documento do meu namorado, que ele precisa aqui em São Paulo. Ela foi, não quiseram dar o documento, falaram que como era um diploma original e tudo, só poderia entregar em mãos, e não tinha jeito de pegar nem com algum poder, nada. Aí eu falei para liguei para minha esposa e falei, eu vou para Fortaleza porque eles não vão entregar. Mas quem que falou isso? Que não pode entregar, que não sei o quê. Ela é brasileira, ela é paraibana, então ela já meia brava. Aí falou assim, deixa comigo. Cara, de que ela falou, deixa comigo, passou no máximo 40 minutos. Ligou o CRM para mim, do Ceará. Ligou o CRM e falou, doutor Wilbur, sim, pode vir pegar seu CRM que está pronto. Caramba. Falei, como assim? Está pronto já, pode pegar. Aí eu liguei para minha esposa, acabou de ligar o CRM para mim e falou que está tudo pronto. Esse telefone é poderoso, e toda vez que ele toca...
Aí ela falou assim, eu sei, mas como que você sabe? Eu liguei e xinguei eles, falei que ia processar todo mundo, porque a gente está passando fome, que eles estão atrapalhando a tua vida, que... Arregaçou e o cara liberaram o CRM na hora. Caramba. Aí eu fui lá, peguei, trabalhei, nunca trabalhei lá, voltei para cá, comecei a trabalhar, fiz o CRM secundário, aí comecei a trabalhar bastante, não voltei para anestesia, eu já trabalhava mais na parte de pronto-socorro, pronto-atendimento, aí comecei a fazer outras coisas, entrei na área da reumatologia, fiz pós-graduação, já fui todo esse tempo de médico, eu fui diretor de hospital, diretor de pronto-socorro, coordenador de serviço, aqui em São José, diretor do hospital em Taubaté, diretor de hospital SUS em Bertioga. Então, essa parte exatamente de trabalhar em cima de administração, tanto pública como privada da área da saúde, também domino bastante. Eu já tive clínicas, eu entrei na área de reumatologia, me formei na área de reumatologia também, mais porque eu gosto de procedimento. Então, eu conheci os procedimentos de infiltração. Eu entrei nessa área, montamos uma clínica, desenvolvimos uma técnica de infiltração guiada por ultrassom com PRP, com ácido hialurônico, com antihmotóxico, com tudo. Inclusive, eu fiz um projeto que, se você procurar qual que é a única cidade que você poderia fazer uma terapia de infiltração guiada por ultrassom pelo SUS, em Caraguatatuba, que eu já morei em Caraguá, antes de vir para São José, e eu consegui que o município, a Câmara Municipal, aprove meu projeto, foi aprovado, foi mandado para o Legislativo, e o Executivo assinou e virou lei. Então, tem uma lei, a única no Brasil que você pode fazer terapia de infiltração, lá em Caraguá. Então, a gente teve uma clínica lá, depois veio a pandemia, a gente acabou fechando, eu entrei muito na área estética, porque de alguma maneira eu fiquei um pouco até cansado dessa vida de plantão, atendimento médico, e quando você vê, quando você já está um pouco cansado do mesmo, aí eu tentei entrar na área de reumato, mas assistencial eu não gostei tanto, porque eu vejo muito essa área, inclusive quando a gente fazia a pós-graduação, que você não tem muito retorno favorável do paciente. Você trabalha em cima da dor do paciente, você melhora momentaneamente, o organismo começa a reagir de outras maneiras, consegue abrir outras brechas para de novo aparecer essa dor. Então, vira uma bola de neve. Sim. E não é tão satisfatório assim profissionalmente ou pessoalmente quando você trabalha em cima disso. Então, eu comecei a entrar em outras áreas. Comecei a entrar na área estética, entrei muito na área comercial, área administrativa. E onde eu me achei mesmo foi na área da medicina estética, onde combinei todo esse conhecimento que eu tinha de técnicas de procedimentos minimamente invasivas para ser a parte estética. Então, aí comecei a desenvolver o que é um senso estético. E aí, quando comecei a dominar isso aí, eu já comecei a procurar algo a mais. Aí comecei a entrar dentro dos procedimentos de cirurgia plástica, tanto que ainda eu faço estágio em Jundiaí, no Hospital Nova Plástica, com a equipe de cirurgia plástica, porque eu tenho a noção de trazer técnicas que são desenvolvidas na cirurgia plástica para a medicina estética. Então, eu faço essa vinculação entre essas duas áreas, e os resultados são excelentes. São resultados que você pode comparar, resultados muito próximos de cirurgia, feitos sem cirurgia. Muito bom mesmo. Estamos caminhando aqui para a parte média do nosso episódio. Lembra você que esse é o Papo 20. Você pode nos seguir pelo Instagram, pelo @papo20. Lembro sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI.
aqui no YouTube, onde o episódio é disponibilizado na sua íntegra. A gente sempre vem com os episódios às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Se você quiser saber um pouco mais sobre onde é gravado, onde são gravados os episódios do Papo 20, esses episódios são gravados na 20 Medical Offices, que é um coworking voltado para profissionais da área da saúde, ou seja, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e por aí vai. E principalmente na região do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, os profissionais que têm interesse de procurar um local para atender, por favor, considere a 20 Medical Offices como uma opção, que são diversas salas, consultórios regulares, consultórios mais voltados para a parte de psicologia, psicanálise, consultórios mais voltados para a parte de procedimentos, como maca, sobe e desce, Scarpec, enfim. Se você tiver interesse, por favor, acesse o arroba 20 Medical Office, mais uma vez, 20 de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Lá você vai ter acesso a fotos, vai ter a possibilidade de nos enviar uma mensagem e marcar a sua visita. Eu tenho certeza que você vier visitar, você vai escolher a 20 para ser o lugar para você atender. Certo? Além disso, se você quiser me seguir nas redes sociais, meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico, atendo reumatologia aqui na 20, você pode me seguir pelo @reumato.marcos.moreira. E o do nosso ilustre convidado, Dr. Wilbor Vargas, o Instagram dele é @dr.wilbor, com Y, @dr.wilbor Vargas. Falando agora dessa parte de medicina estética, uma das coisas que você tem aí como um dos carros-chefes do seu atendimento é a bioglúteo-escultura. O que é bioglúteo-escultura? A bioglúteo-escultura, primeiro, foi resultado de uma procura de melhorar não só a parte estética dos pacientes, sino a parte fisiológica também. Por quê? E isso eu ensino até para minhas filhas. Quando você encontra um professor, você tem que aprender o que está certo e aprender o que você tem que fazer certo e o que você não tem que fazer. Então, eu já vinha de uma área de reumatologia, doença granulomatosa, ver como que funciona a questão da imunidade nossa, imunidade inata. E a gente eu mesmo tive muito receio de bioestimuladores. Você, como reumato, sabe, possivelmente você tem esse preconceito, vamos falar assim, de uso de bioestimuladores, porque vão simular uma doença granulomatosa. Uma doença granulomatosa, tratar ela não é fácil. Pior ainda, falando que o granuloma está aí e é por um corpo estranho, certo? Quando eu fiz o curso de bioplastia, eu fiz para conhecer e ver se o que eu tinha como conceitos estavam certos ou estavam errados, de ter esse preconceito em relação a bioestimuladores. Porque quando eu entrei na área estética, eu conheci a bioplastia glútea, que é praticamente a infiltração de bioestimulador definitivo dentro do músculo glúteo para conseguir uma harmonização glútea, para conseguir volumizar, melhorar contornos, porém, totalmente vinculado à quantidade. Você quer um bumbum legal, você tem que aumentar a quantidade, o volume de bioestimulador. E já pelas pesquisas que eu fazia, eu via que o corpo tem um limite de você aplicar um bioestimulador no corpo. Quando eu fiz a pós-graduação de bioplastia, eu aprendi a usar de maneira correta, tá, o bioestimulador. Eu vi muita coisa errada também, que isso daí a gente tem que ir para aprender isso mesmo, para aprender o que não tem que ser feito, tá? E quando eu tentei, e a gente queria dentro da pós-graduação fazer aqueles bumbum de filme, aqueles bumbum de modelo, grande, volumoso, bumbum brasileiro, você não consegue fazer com as quantidades certas de bioestimulador. Porque existe o consenso brasileiro de bioplastia, que ele te orienta que você faça uma harmonização glútea com 150 ml de bioestimulador em cada glúteo. E se você comparar com uma cirurgia de prótese de glúteo, não tem comparação. Por quê? Porque a prótese de silicone de uma cirurgia chega a 380 ml. Então, o consenso já te orienta, vai fazer com bioestimulador só 150. Então, você nunca vai chegar nesse resultado que o paciente quer. E resultado disso, o paciente gosta,
ele vê que melhorou, porque é um procedimento que dá resultado, gosta, mas fica com esse gostinho de quero mais. E o paciente te procura. Procura novamente para você colocar mais bioestimulador, aí vem o senso médico que você tem de se esse paciente pode ou não pode usar mais. Claro. Porque vai dar alteração a longo prazo. Tem muito preconceito ou muito fake news em cima dos bioestimuladores definitivos que são de uso exclusivo médico, tá? Especificamente o PMMA. Falam, esse produto vai migrar, vai necrosar, vai dar problema. Não tem nada disso. É o mais seguro que tem. O único problema é que a longo prazo, quando você usa fora dos parâmetros, fora da quantidade normal, que seria, segundo estudos, próximo de 600 ml, você vai ter alteração de cálcio, inclusive simulando doenças granulomatosas. Alteração de vitamina D, você sabe muito bem disso. Paciente não bebe água, não se cuida, não faz exame, alteração de filtragem renal, insuficiência renal, a longo prazo, mas vai ter. Então, eu sempre quis entregar o máximo para o paciente sem colocar em risco a saúde dele. Eu, sabendo desse problema, eu não teria cara para fazer isso com o paciente. Então, qual que era a solução? Procurar outra alternativa. Dessa maneira, na procura, cursos, congressos, é que eu cheguei a conhecer o Dr. Paulo Martin, que é o vice-presidente do Colégio de Cirurgiões Plásticos do Brasil, que é onde atualmente eu faço o estágio semanal com ele, acompanhamento com toda a equipe de cirurgia plástica, e ele estava desenvolvendo essa técnica de biogluteoscultura. E essa técnica de biogluteoscultura é a técnica que dá a solução para o paciente, para o médico, tanto a curto como a longo prazo. Por quê? É uma técnica, primeiro, que ela harmoniza, faz uma harmonização de glúteos muito mais completa, porque a gente vai trabalhar não só no glúteo, sino de uma maneira, um contexto mais geral, um pouco, vamos abranger mais áreas. Tá? Vamos a esculpir o bumbum, vamos a usar bioestimulador, é óbvio que precisa ser usado bioestimulador, mas em quantidades muito menores, 80% menos. Tá? E como que a gente faz? A técnica de biogluteoscultura, primeiro vamos a começar a fazer as mini lipos. Então vamos a começar a esculpir a silhueta do glúteo. Esse esculpir a silhueta do glúteo é basicamente começar a tirar gordura que não deveria estar aí, que está atrapalhando a silhueta. Essa mini lipo tem esse primeiro objetivo, esculpir, e o segundo objetivo nessa técnica vai ser a retirada de material, porque essa gordura a gente vai usar. E é aí que vem o pulo do gato. Você vai enxertar essa gordura? Vai. Aí você vai pensar, mas uma lipoenxertia convencional já existe. Faz uma lipoescultura, tira a gordura, coloca a gordura do bumbum. Lipoenxertia convencional. Sim. A lipoenxertia convencional, ela tem um problema. Ela vai ser reabsorvida 60%, 80% dessa gordura que você colocou em um prazo de 6 a 8 meses. E não é só isso. Vai dar consequências, vai dar aderências, piora de celulite, e o formato do bumbum, onde vai se reabsorver, vai ser no polo inferior, porque é uma gordura que ela não tem um tempo útil para conseguir criar novos vasos sanguíneos e ter esse aporte e ser um tecido que vai se fixar. Como resolver isso? Aí que vem. Quando a gente tira a gordura, a gente coloca para decantar essa gordura, separar líquido sólido. Essa gordura sólida, a gente vai fazer uma homogeneização com bioestimulador. E aí vem a questão. Olha, eu sou totalmente contra de bioestimulador definitivo, de PMMA. Tudo bem, dá para fazer com ácido poliláctico, com o Eleva, que é o nome comercial. O Eleva é um bioestimulador também, ele é semitemporário, ele reabsorve e, por conceito, o produto semitemporário, assim que é reabsorvido, o resultado vai embora. Porém, na técnica de bioglúteo, não. Por quê? Porque quando a gente homogeneiza com gordura, a gente cria um tecido híbrido. Esse tecido híbrido, ele tem a célula de gordura, ele tem células tronco que estão no tecido gorduroso, são células tronco viáveis, pluripotenciais, que elas vão se reproduzir de acordo à necessidade do tecido, e essa necessidade no momento vai ser reproduzir células endoteliais de tecido vascular. Então, estamos falando de um enxerto que ele vai ser autônomo,
porque ele vai ter uma irrigação e isso já comprovamos por meio de biópsias também. Então, está comprovado, já vai ser publicado, inclusive, essa questão de que, junto com a equipe do Dr. Paulo Martin, a gente, se você procurar, primeiro enxerto autólogo autonomizado no mundo, não tem. Não tinha, agora tem, é o nosso. Então, a gente cria esse tecido híbrido que vai ser um tecido 80% gordura, 20% bioestimulador, independentemente de qual bioestimulador seja, o resultado vai ser definitivo. Por quê? Porque quando a gente homogeneiza com a partícula do bioestimulador, também homogeneiza com o veículo. E o veículo, que é muito importante nesse procedimento, é que vai dar o sustento para a célula de gordura, a célula tronco, para ela conseguir se reproduzir. Porque o veículo chama carboximetilcelulose, Nutricel, nutrição celular. Eu coloco a gordura com praticamente uma marmita para ele se alimentar durante um tempo útil até ele começar a ser autônomo. E a gente não faz só harmonização de bumbum com esse novo tecido. Hoje em dia, eu mesmo já tenho uma técnica própria onde a gente faz harmonizações íntimas femininas com isso. A gente faz a mini lipo de algum lugar, tira a gordura, bioestimula essa gordura e faz a aplicação, a infiltração desse novo tecido em região dos lábios maiores para fazer um fechamento de tudo que vai ser o introito, para fazer uma harmonização. É uma coisa que eu nunca cheguei a pensar que trazeria tanta autoestima para a paciente. Só fazer um procedimento íntimo para ela. Você ganhou a paciente quando você faz um procedimento bem feito. Então, a gente já tem vários casos usando esse tecido híbrido, não só para harmonizar bumbum, que foi o objetivo da técnica, mas para fazer reconstrução de cicatrizes. Eu já coloquei para essas cicatrizes retraídas de pós-cirurgia, para fazer reconstrução de traumas faciais, para reconstrução de trauma com falta de tecido ósseo. Já usamos esse tecido também. Então, a gente conseguiu achar a solução. Por quê? O uso de bioestimulador complica a saúde do paciente pela quantidade de bioestimulador que você vai aplicar. Tem muito médico por aí dando curso para biogluteoscultura, bioplastia glútea, com 800 ml por glúteo. É muito. O máximo é 600 que você pode colocar no paciente. Imagina, você vai colocar 800 num glúteo só. Isso daí tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Então, a gente resolveu esse problema. Por quê? Porque entregamos resultados como se você estivesse aplicando 800 ml de produto com 60 ml de bioestimulador. Porque o outro composto é a própria gordura do paciente, a própria riqueza está dentro do paciente para fazer essas harmonizações. Então, o carro-chefe hoje de nosso serviço é isso, fazer a biogluteoscultura, retirando a gordura, fazendo homogeneização da gordura para reaplicar novamente, garantizando que vai ser um tecido que não absorve e não migra, e não só pode ser usado para glúteos, senão para qualquer região corporal que a gente está usando, para facial, para íntimo, para reconstrução, para tudo, praticamente. Caramba, muito interessante. A técnica foi desenvolvida por vocês. Sim, a técnica sim. E as de íntima é autorial minha mesmo. Sua. Sim. E você trouxe isso O interessante é que você trouxe essa técnica de desenvolvimento da parte de centro cirúrgico e consegue aplicar... Exatamente, porque, por exemplo, o que acontece? Eu de alguma maneira, assim, até brincava com o Dr. Paulo, que, como eu te falei, é o vice-presidente do Colégio de Cirurgiões Plásticos. Quando eu comecei a acompanhar o trabalho dele, e a gente dá cursos já, inclusive, a gente tem um núcleo onde a gente dá cursos para profissionais. Tem colegas daqui de São José que já procuraram a gente em Jundiaí para fazer curso conosco também, então a gente já deu curso. E ele falava para mim, lá no começo, falava assim, cara, você não tem jeito não, você tem que virar cirurgião plástico, porque eu tenho muito desenvolvimento dentro do centro cirúrgico. Aí eu falava, Paulo, eu não quero,
Não, você não tem jeito, tem que ser. Eu falei, eu não vou ser plástico. E para que você está aqui? Aí eu olhava para ele e falava assim, olha, o único que eu estou fazendo é aperfeiçoando técnicas dentro do centro cirúrgico para levar para o ambulatório. Isso que eu quero. E isso que eu faço, porque os resultados que a gente tem com minilipo, associando, por exemplo, hoje o endolaser, que você procura por aí pela internet, vê um monte de gente fazendo endolaser, médico e não médico fazendo endolaser. E você vê esses vídeos, já vi muito, já fico com um frio na barriga, porque eu vejo a pessoa colocando uma fibra nua em uma potência errada, prometendo lipólise sem aspirar o que está produzindo. Então, tem que aprender a usar. Tem que aprender a usar, porque o que se usa de maneira ambulatorial, um endolaser, o profissional acaba usando 20% da capacidade de um aparelho. Agora, o aparelho que a gente usa dentro do nosso serviço é o mesmo aparelho do centro cirúrgico, que é totalmente diferente de um endolaser convencional de ambulatório, onde a gente consiga aproveitar os 100% que ele pode entregar. Porque não só a gente usa só para lipólise, faz para retração, para corrigir grandes lesões, pequenas lesões. Então, isso que eu estou fazendo, essa associação de técnicas de centro cirúrgico com tecnologia do centro cirúrgico, trazendo para o ambulatório. Pioneirismo. Mas isso aí. Bom, parabéns, cara. Bom, nós estamos encaminhando para a parte final do nosso episódio. Lembro mais uma vez que esse e os demais episódios do nosso podcast são gravados no espaço da 20 Medical Offices, como nós já dissemos aqui, um coworking voltado para profissionais da área da saúde. Você pode acessar o Instagram da 20 Medical Offices pelo @20 Medical Offices. Lembro sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VI-NCI. Lá você pode ter acesso a fotos, vídeos e, obviamente, conseguir entrar em contato conosco para marcar a sua visita. Se você for profissional de saúde, seja médico, nutricionista, enfim, profissional da área da saúde na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, estiver procurando um local para atender, considere a 20 Medical Offices como uma boa possibilidade de parceiro. Venha fazer uma visita, o João Canteiro vai te receber aqui, tenho certeza que com um sorriso no rosto, e vamos fechar essa parceria. Você vai ver que aqui, certamente, se você vier a conhecer, você não vai escolher outro local. Se você quiser me seguir também no Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso. Meu nome é Marcos Moreira, eu sou médico e atendo reumatologia aqui na 20. E você pode me seguir pelo @reumato.marcos.moreira. Se quiser seguir o Instagram do nosso podcast, é o @papo20. Mais uma vez, o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VI-NCI. Hoje estamos recebendo aqui a ilustre presença do Dr. Wilbur Vargas, que tem uma história muito legal, que já foi discorrida no nosso episódio. E o Instagram dele é @dr.wilborvargas. Lembrando que o Wilbur é com W, @dr.wilborvargas. Bom, estamos caminhando para o final. Já é uma tradição nossa que a gente dá uma tarefa ingrata para os nossos convidados, que é tentar se definir em não mais do que 2 minutos. É difícil, eu sei, mas vamos lançar esse desafio para você, por favor, aceite. Em não mais do que 2 minutos, quem é o Wilbur Vargas? Wilbur Vargas é um boliviano. Eu sou uma pessoa muito empática com todos, não só com meus pacientes, tá? Com qualquer pessoa. Eu sou um pai de família, pai de 3 filhas, esposo. Eu já fui casado 3 vezes, porém com a mesma mulher. Eu sou uma pessoa que busco todos os dias ser melhor que ontem, mas não tanto como amanhã. Sempre procuro esse aperfeiçoamento, não só na parte profissional, sino na vida em si. E eu sempre tento deixar tudo melhor de como eu achei. Acho que basicamente é isso. Bom, agora você vai ter que contar para nós que história é essa de casar 3 vezes com a mesma mulher? Eu sou casado 3 vezes com a minha mulher. Eu comecei a namorar, 15 dias de namoro, já pedi a minha esposa em casamento. Ela falou, você está doido, você é boliviano, vai pegar meu rins. Aí a gente casamos. A primeira vez que a gente casou foi no Brasil, porém foi dentro do consulado da Bolívia.
tá? Então foi... Mas porque tem que ser assim? Não, foi por escolha mesmo. Escolha, eu falei, olha, eu não consigo levar você para a Bolívia agora, mas a cônsul era minha amiga. Eu falei, olha, eu quero casar. Não, então vem aqui, a gente casa. Então a gente foi lá e casou lá no consulado da Bolívia, dentro do solo brasileiro, porém com leis bolivianas. Então, até aí eu não era casado no Brasil, porque esse casamento era válido só na Bolívia. Aí o segundo casamento foi quando a gente fez a revalidação desse casamento no cartório do Brasil. E como o meu casamento naquela época a gente não tinha muito recurso, muita coisa, e eu tinha um sonho de que meus pais, a gente somos em 4 irmãos, eu sou o irmão do meio, mas nenhum dos meus irmãos, eles casaram assim, de ter uma cerimônia. E eu tinha um sonho de que meus pais experimentassem isso na vida. Então, eu falei para minha esposa, vamos casar agora com tudo na Bolívia. Então, a gente viajou para a Bolívia. Foi muito, muito legal, porque foram amigos médicos daqui do Brasil, viajaram para a Bolívia para nosso casamento. Estiveram todos meus amigos da escola, família, todo mundo. Então, eu consegui, em Trinidad, eu consegui, de alguma maneira, presentear a minha família, meu pai e a mãe, que eles tenham essa experiência de ver um filho deles casando de cerimônia mesmo. Uma festa. Foi muito bom. Festa de arruma. Aí cansei as 3 vezes com a mesma mulher. Na falta de uma vez, vai 3. Aí não tem como separar mais não. E eu sempre falo para ela, a gente vai viajar de férias para algum outro lugar, outro país, a gente vai casar de novo. Se for separar, tem que separar 3. Não. Eu brinco com ela porque quando eu passei para a área estética foi muito por causa dela. Ela tinha uma lesão em glúteo e ela sempre quis melhorar isso, e eu entendo muito o que acontece dentro do consultório quando a paciente chega e fala assim, meu marido não quer que eu faça. Eu escuto todo dia. Mas eu não tenho preconceito em cima disso, porque eu era assim. E a maioria das vezes, quando a estética vem com tua esposa, com ela, para ser feito nela, o marido, de alguma maneira, ele tem que proteger. Então, a maneira que a gente tem de proteger como esposo, como homem, eu falei, não, você está bem assim, então não faça. E eu fazia isso com ela. Ainda que ela tinha uma lesão, uma aderência muito, muito grande em glúteo, porque ela teve um acidente quando criança, ela teve uma queimadura no corpo. Fruto dessa queimadura, passou em atendimento médico, acredito que queriam passar uma benzetacil. Você sabe, criança artéria, se mexeu, quebrou a agulha dentro. Teve o azar de procurar um médico que falou assim, não, vamos retirar essa agulha. Abriu, procurou. Não achou? Fechou. A agulha tinha que estar dentro do músculo, então teve lesão muscular, obviamente. Então, ela sempre, a vida toda, ela tentou melhorar isso aí, ela tentou por meio de cirurgia, com lipoenxertia convencional, não deu certo, voltou, continuava a aderência. E um dos meus propósitos, quando entrei dentro da medicina estética, era para ajudar ela, para resolver, porque ela me levou para passar numa consulta, ela falou, estou indo. Ela falou, não vai, tá bom assim, fica quieto. Não, eu vou, se você quiser me acompanha. Aí eu falei, não, então eu vou com você. Aí eu fui com ela, aí que comecei a conhecer um pouco as técnicas de bioplastia, e aí que eu decidi, eu falei para ela, olha, o que você vai gastar agora, você não gaste. Dá esse dinheiro para mim, eu vou estudar, fazer a especialização e eu vou resolver para você. E foi o que eu fiz. Foi trabalhar, estudar uma técnica, outra técnica e ver o que era melhor. E dessa maneira consegui resolver e agora está feliz da vida. E toda vez que aparece uma nova técnica, ou que eu desenvolvo uma nova técnica, ela fala assim, primeiro testa em mim. Então, ela sempre é minha primeira paciente é ela. Isso. E eu acho que isso daí até passa um pouco de confiança para minha outra paciente, porque o pessoal chega assim, mas
Você fala de medicina estética, mas você não tem nada. Eu não tenho nada mais, está aqui. Ó. E ela trabalha comigo, minha esposa trabalha, ela que é a chefe, ela que conduz toda a parte de organização, de contato com o paciente. Eu faço a parte braçal, que é o procedimento e o atendimento, mas para que aconteça tudo é com ela. Maravilhoso, excepcional a sua história, muito interessante mesmo. Tenho certeza que quando houver assuntos de estética para serem discutidos, nós o convidaremos. Nós já é um protocolo nosso aqui que a gente sempre encerra com uma frasezinha. Às vezes essa frase ela é mais de efeito, às vezes nem tanto, mas em homenagem, digamos assim, não uma homenagem, mas levando em consideração esse advento que a gente tem de tantos profissionais vendendo coisas que são erradas parecendo certo, que é exatamente o que você tenta corrigir, vamos ler uma frase de Terêncio, que é um dramaturgo de Cartago que viveu no século II a.C., para a gente ver como que essa questão do charlatanismo é uma coisa antiga, né? Hoje, há grande demanda de pessoas que fazem o errado parecer certo. É isso aí. Gente, esse foi o Papo 20 com o Dr. Wilber Vargas. Agradeço demais a audiência de vocês. Lembro sempre que os nossos episódios vêm sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Conto com a sua ajuda para divulgar e assistir esse e os demais episódios. Esse foi o Papo 20. Valeu!